A paz do Senhor, meus irmãos, meus alunos. Deus abençoe as suas vidas. Hoje nós vamos dar início à nossa lição de número 13. E estamos no final do nosso semestre, né? É a última aula do nosso semestre. Graças a Deus, Deus nos abençoou e conseguimos terminar esse primeiro trimestre, na verdade, né? Esse primeiro trimestre, e que Deus venha nos dar graça para que nós estejamos cada vez mais e mais aprendendo alguma coisa, que nós estejamos cada vez mais e mais despertando o nosso interesse, porque às vezes falta, né? Interesse, às vezes bate o cansaço, às vezes bate o desânimo, mas nós sabemos que a entrada no céu realmente é pela força, né? Mas nós vamos dar início na nossa lição de número 13, tem a data de 29 de março de 2020, e aqui encontra-se aqui no nosso texto áureo: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Está em Efésios 4 e o versículo de número 13. A nossa verdade prática está escrito assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A nossa leitura bíblica em classe, quero ler aqui, juntamente com os alunos que estarão assistindo esta aula, que está em João 3, do 1 ao 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a nossa leitura em classe. E também eu quero fazer uma aula bem compacta, quero fazer uma aula bem rápido, até mesmo porque já estamos aqui estudando
já é o finalzinho desse trimestre, né? E essa aula de vídeo às vezes não fica muito explicativo. Então, se fazer um vídeo muito longo, talvez se torne enfadonho e às vezes os alunos perdem o interesse. Então, nós vamos aqui no foco mais central e vamos procurar extrair o melhor aqui desse texto. Então vamos lá. A nossa introdução diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Jesus Cristo. Se nós valermos de nossas forças, jamais a alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal de Deus estabelecerá para o primeiro Adão tornar-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine. Somente aqui nessa introdução, eu quero pegar algo aqui bem interessante, né? Essa pergunta aqui da introdução, na verdade é uma pergunta: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Será que nós, seres humanos falhos, pecadores, nós seres humanos que erramos a todo momento, que somos falhos, será que nós conseguimos alcançar a perfeição? Automaticamente nós vamos responder não, não tem como, porque nós somos muitos falíveis, nós somos muito incapacitados. Mas se nós lermos a Bíblia vai dizer assim, que Enoque, ele andava com Deus. Enoque andava com Deus e Deus o levou para si. E Enoque, ele era homem como eu, como você. Enoque era ser humano igual nós. Então, se nós olharmos desse parâmetro, nós conseguimos alcançar a perfeição através da graça do Senhor na nossa vida. Que a graça de Deus é o favor imerecido, porque nós, de nós mesmos, não merecemos nada. Mas o Senhor, com a tua graça, quando o Senhor derrama da graça dele sobre a vida do ser humano, ele vai nos aperfeiçoando, de maneira que, se nós desejar, se nós dedicar, nós acabamos chegando até esta perfeição. Mas vamos aqui no nosso primeiro tópico: o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Então nós vemos aqui o que Jesus ensinou para Nicodemos. Esse nascimento, esse novo nascimento, porque Nicodemos ele ficou apavorado, né? Ele disse: Rabi, mestre, eu já sou um homem velho. Como que eu vou conseguir entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Então, de repente, uma pessoa que não tem conhecimento, se você falar isso para ele, verdadeiramente ele vai ficar perdido. Como que pode nascer? Mas esse nascimento, irmãos, esse nascimento é a transformação que nós vamos passar quando aceitamos a Cristo de verdade, a nossa transformação, a nossa vida espiritual. Porque a pessoa que não tem Cristo, ele não tem vida espiritual. A pessoa que não tem Cristo, ele é uma folha seca no chão. Ela vai para onde o vento levar. Se o vento estiver soprando para a direita, ela vai para a direita. Se o vento estiver soprando para a esquerda, ela vai para a esquerda. Então, uma pessoa sem Cristo, ela vai para onde o vento soprar. Mas a partir do momento
que nós aceitamos a Cristo, a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, nós temos um novo nascimento. Um novo nascimento espiritual. Porque Cristo, quando nós aceitamos esse Evangelho e o Espírito Santo vem morar em nós, nós nos tornamos o quê? Templo do Espírito Santo. Então, se há um novo nascimento de vida. A nossa vida que ficou para trás, os nossos pecados, os nossos erros, Deus ele já não se lembra mais. Vamos mais aqui? Nascido não só do sangue nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus Cristo, o último Adão. Então veja bem, se nós vermos aqui, vamos analisar uma situação aqui bem assim típica. Nós não vamos ser nascidos nem do sangue e nem da carne. Se nós vermos o nascimento hoje, uma criança quando nasce, da onde que ela vem? Primeiro, né, se há um casamento, uma união de duas pessoas, esposo e esposa, então daí se há, através da relação sexual, se há um sêmen, que daí ele vai virando um embrião, e aí ele vai virando uma criança, né? E daí ele vai nascer. Então ele nasceu da nossa carne. Ele nasceu, como se diz, da união entre homem e mulher. Mas esse novo nascimento não é disso. Cristo aqui não está falando, a lição não está falando desse nascimento. A lição está falando do nascimento espiritual, que é quando nós aceitamos a Cristo. Pode, porventura, uma pessoa nascer, crescer, envelhecer e morrer e não aceitar a Cristo. Então ele teve somente o nascimento da carne e do sangue, que é o nascimento normal. Vamos ver o que está escrito em João 1, 12 e o 13. João 1, 12 e o 13. Para nós entendermos mais um pouco. João 1, versículo 12 e o versículo 13, que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que o creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, isso que eu disse, não foi nascido de uma relação sexual, não é esse nascimento que Jesus disse para Nicodemos. Ele não ia voltar ao ventre de sua mãe, né? E o seu pai, logicamente, iriam fazer eles de novo. Não. Isso é o nascimento espiritual. Então vamos lá. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo gênese, a comunhão plena com o Pai Celeste. Vamos ao nosso... Aqui nós terminamos o nosso primeiro subtópico. Vamos agora para o nosso segundo subtópico. Nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus na fé. Veja o que é nascer de novo, é se tornar filho de Deus. Quem nasce de Deus, aquela pessoa que nasceu de Deus e que houve uma transformação,
do Espírito Santo, isso é uma mudança notória em suas vidas. Por quê? Porque quando a pessoa, geralmente, eu já ouvi muito disso, as pessoas dizem assim, olha, aquele vizinho ali agora é crente, aquele vizinho agora está na igreja direto, você vê que ele mudou as vestes, ele já não fala mais palavrão, já não fica mais na porta dos bar, ele já não é mais uma pessoa que dá vexame, briga, discute. Então isso, houve um nascimento nessa pessoa. Ele queira sim, queira não, ele vai se diferenciar. Por quê? Porque as pessoas que aceitam Cristo, ele muda. Cristo, ele veio para quê? Para que nós tenhamos vida. E daí nós vamos ter a oportunidade de ser chamados filhos de Deus. Porque nós somos criatura de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas filhos de Deus, mediante quando nós aceitamos a Cristo. Vamos mais ao nosso subtópico de número 3. Nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observarmos, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem, Jesus Cristo. Então, dessa experiência ressurge o novo homem, o novo Jesus Cristo. Exemplo, nascido da água. Quero dar um exemplo aqui para os irmãos, um exemplo rápido. Quando o eunuco, aquele eunuco, estava na carruagem e ele estava lendo. E Filipe disse o que para ele? Entendes tu o que lê? Você entende o que você está lendo? O que é que você está lendo? E ele disse, como posso entender se não tem ninguém que me ensina? Como é que eu vou entender? Como que eu vou aprender se alguém não me ensinar? Então Filipe ali começou a ensinar aquele eunuco. E a Bíblia vai dizer que no decorrer da viagem, eles passam beirando um local de água. E o eunuco diz, né? Eis ali a água. O que impede de se batizar? O que impede que eu seja batizado? Então, nada. Se ele creu, porque primeiro temos que crer. Não esse batismo que as pessoas fazem com crianças, porque a criança, irmãos, ela é inocente, ela não tem pecado. Para que batizar uma criança? Se ela nem sabe o que está acontecendo. Então isso são culturas errôneas. São culturas que as pessoas fazem, mas erradamente. Vamos mais aqui no nosso subtópico 4. Nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo. A vida do pecador arrependido é ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana, somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma. É o que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Então o que acontece? Quando a pessoa se arrepende, quando ele se arrepende e ele deixa de praticar, quando realmente a pessoa se arrepende e não pratica mais. Isso já se houve uma transformação. Porque geralmente as pessoas pecam e ele fala que se arrependeu, mas não arrependeu. Vamos ver aqui o que está escrito em Provérbios 28:13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e as deixa alcança misericórdia. Então, o pecar, irmãos, é do homem, infelizmente. Infelizmente, nós herdamos essa natureza pecaminosa. E, infelizmente, nós pecamos. Mas aqui diz que aquele
que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Porque nós somos falhos, é pela misericórdia de Deus que aqui estamos. Então que nós possamos a todo momento pedir misericórdia a Deus. Porque só Deus, irmãos, para nos livrar dos pecados, só Deus para encobrir, aleluia, nós com a sua mão, somente Deus para estar no nosso lado, para nos dar o livramento. Vamos lá ao nosso tópico de número 2. Que diz assim: a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Cristo Jesus, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo estatuto diante do tribunal de Deus. A justificação pela fé. A inutilidade, vamos aqui adiantar um pouco para não prolongar muito. Vamos no nosso subtópico 1. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia. Só existe um meio de obtermos a salvação e de justificarmos pela fé perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Subtópico 2. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Subtópico 3. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante é um justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão da cruz. Creu no sacrifício. Haja visto o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Então nós vemos, né, irmãos, o perdão é muito interessante. Aqui vamos aqui focar no perdão. Às vezes as pessoas dizem que perdoa. E se nós queremos obter o perdão de Deus, nós temos que perdoar também. Se nós queremos ser perdoado, nós temos que perdoar. Na oração do Pai Nosso, o que nós dizemos? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se nós não perdoamos, o que vai acontecer? Nós vamos começar a criar uma raiz de amargura e aquilo vai crescendo, vai virando um câncer. Então, na verdade, nessa oração que nós vamos orar, nós estamos mentindo. Porque às vezes nós não perdoamos o nosso próximo. Isso, irmãos, no dia a dia. Se há casamento também que o esposo ou a esposa perdoa quando um erra. Mas a qualquer momento, a qualquer instante que se há uma discussão, isso é jogado em rosto. A qualquer momento que se há uma discussão entre o acontecido que foi lá que já faz muito tempo, a pessoa acaba jogando em rosto do outro. E isso, irmão, não é bom. Por quê? Porque se nós perdoamos e se nós queremos o perdão, porque quando Deus nos perdoa, diz aqui, a partir de sua conversão, o pecado passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Então o perdão é interessante para nós no dia a dia. Porque se eu quero que Deus me perdoe, se eu almejo o perdão de Deus, nas nossas orações, né, nós agradecemos a Deus, e depois nós pedimos perdão, e depois nós vamos pedir as outras coisas, né? Que
não tem término, né? Hoje a gente pede uma benção, daqui 10 segundos a gente está pedindo outra, e a gente pedindo outra, pede tanto, que às vezes a gente não agradece a Deus pelo aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Mas é interessante, irmãos, o perdão, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós tivemos o novo nascimento, quando nós estamos orando e pedindo perdão ao Senhor, a todo momento nós queremos o quê? Ser perdoado. E na verdade, irmãos, às vezes nós não perdoamos o nosso próximo. Às vezes nós não perdoamos. Às vezes nós não somos tão acolhedores. Vamos mais no nosso tópico de número 3. A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. A santificação como posicionamento, subtópico 1. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Santo significa o quê? Separado. Então você é separado. A partir do momento que a pessoa aceitou a Cristo, ele é um separado. Separado para quê? Para ir morar no céu. Separado para adorar a Deus. Separado do mundo. Nós estamos vivendo no mundo, mas separado do mundo. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente, é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Interessante, né? Como que nós estamos no processo de santificação? Vamos ler ali em Efésios 4, 11 e o 12. Efésios, o 4, o 11 e o 12. Eu quero ler aqui um versículo rapidinho para os irmãos. Aos Efésios, o 4, o 11 e o 12. Os Efésios de número 4 e o 11 e o 12, que diz assim: E ele mesmo deu um para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, por que o Senhor quer o aperfeiçoamento? E por que também nós estamos, aqui diz aqui, embora estejamos ainda em processo de santificação? Porque, irmãos, a vida do cristão é assim. Hoje você fez uma oração. Amanhã você já tem que fazer 2. Depois de amanhã você tem que fazer 3. Não necessariamente oração, mas boas ações, boas obras. Porque as obras não vai salvar ninguém. As obras não vai salvar ninguém. Mas a partir do momento que nós somos filhos de Deus, a partir do momento que nós somos separados para ir morar no céu, essas obras, irmão, elas nascem no nosso coração. Nós nos sentimos alegres. Um exemplo, Jesus disse: tive fome, nunca me deste de comer. Tive sede, nunca me deste de beber. Estive nu, nunca me deste roupa. Estive doente, nunca me visitaste. Onde é que Jesus esteve doente? Pelado. Onde é que Jesus teve isso tudo? Quando, irmãos, nós ajudamos uma pessoa, quando nós ajudamos alguém, nós estamos mostrando as nossas obras. Nós estamos o quê? Praticando aquilo que está dentro de nós. Porque o cristão, as atitudes do cristão são essas. As atitudes do cristão que é ajudar, querer que a pessoa esteja bem. Você olha para a pessoa e você pensa: meu Deus, eu queria fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu não consigo fazer, mas eu sei quem pode fazer. Então isso, irmãos, é muito interessante, porque tem coisas que nós queremos fazer, mas às vezes nós pensamos assim: eu não posso fazer isso, então deixa para lá. Não.
Eu não posso fazer, mas eu conheço alguém que pode. E a gente vai lá e faz. A gente vai lá e procura fazer. Mas vamos mais aqui. No subtópico de número 2. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que visto como santo, e realmente o é, santo separado, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, como nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Irmãos, nós temos que ser imagem e semelhança de Deus. Porque se nós não formos, como que nós vamos chegar ao céu? Como que nós vamos chegar ao céu se nós não somos imagem e semelhança de Deus? Em algum determinado momento alguém vai dizer, peraí, você está no lugar errado, meu camarada. Você veio no ônibus errado, esse lugar aqui, não. Você não é da imagem de Deus, você não é semelhança de Deus, você está no lugar errado. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. E a santificação, irmãos, se nós pegarmos a Bíblia, se nós começarmos a estudar a Bíblia um pouco mais, nós vamos ter mais conhecimento. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Então a Bíblia é um manual onde que nós vamos conseguir uma palavra. Se nós lermos o livro de Provérbios e procurar meditar, o livro de Provérbios tem 30 capítulos. Se você ler um por dia, você vai chegar um mês inteiro. E se você meditar em um capítulo por dia e realmente praticar, já é um bom começo. Vamos mais aqui no subtópico 3, do tópico 3. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e impureza. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Então é muito interessante, né? Porque aqui quando diz aqui é impossível sem o processo de santificação. Se nós não estivermos no processo de santificação, é impossível nós chegarmos ao céu. É impossível. Porque o que acontece? Vai esfriando. Nós vemos aí, uma semana sem culto. Né? Amanhã vai fazer uma semana que nós estamos sem culto. Estamos aqui nessa aula pelo vídeo. E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Como que está a nossa oração? A nossa santificação nesses dias aí, desse vírus aí, do coronavírus aí, que está praticamente o pessoal, o comércio um pouco fechado, um pouco trabalhando, as igrejas fechadas, alguém orando em casa. Como que está a nossa vida? Quero perguntar para os meus alunos. Quantas vezes você orou essa semana toda? Não adianta responder que eu não vou te escutar. A não ser que você queira mandar no privado depois. Mas amém, é brincadeira. Mas isso é sério, irmãos, isso é sério. Quantos dias você dobrou o teu joelho e orou? Não estou falando aquela oração de 5 minutos. Deus abençoa, amém, graças a Deus. Não. Orar. As irmãs estão aí nesse relógio de oração, né? E eu estou orando com a minha esposa. Para não fazer um horário diferente, então eu falei para ela, por bem eu vou orar com você, das 9 às 10. Mas eu digo para os irmãos,
A gente ora, irmãos, pela fé, a gente tem que batalhar, porque o reino de Deus é tomado à força, pela força de vontade, não é força do braço batendo em todo mundo, não. Força de vontade. Então, se nós não estivermos, irmãos, aperfeiçoando, até mesmo porque você na igreja, a maior pregação é a sua vida. O maior evangelismo é a sua vida. O maior evangelismo é a minha vida. Então eu vou ter que prestar conta. Então se nós pregamos um evangelho que nós não vivemos, a gente não vai ganhar alma. Se nós pregamos um evangelho que nós não estamos enquadrados, dificilmente nós vamos ganhar almas. Isso é muito, muito sério, muito interessante. É uma coisa assim para nós nos refletir, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Irmãos, vamos para a nossa conclusão. Deixa eu ver quantos minutos eu já demorei aqui. 35 minutos. Vamos aqui só terminar a nossa conclusão para não ficar enfadonho. Conclusão. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus. Porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu espero que essa aula tenha contribuído para o seu aprendizado, que você tenha pegado algo aqui, que seja essa aula na sua vida bem prestativa. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, depois pode estar me perguntando. Irmãos, a partir de domingo que vem, nós estaremos no novo trimestre e nós vamos pegar firme. Vamos pegar firme porque a escola bíblica é muito fundamental. Não vou dizer muito, eu vou dizer é fundamental para o aprendizado do cristão. É um momento que você consegue lançar as suas dúvidas, você consegue pegar as suas dúvidas. Porque às vezes durante o culto você tem uma dúvida e você não consegue perguntar ao pregador, depois você acaba esquecendo. E o interessante também, irmãos, porque se há às vezes que o pregador ele dá uma errada, né? O pregador ele dá uma erradinha e se nós não aprendermos, nós estamos falando o quê? Glória a Deus, aleluia, sem nem saber o que está se passando. Mas amém, Deus abençoe os irmãos e vamos orar, irmão. Vamos orar para que volte nossos cultos, nossas aulas e Deus tem o melhor para nós. Amém? Deus abençoe os irmãos.